tema Arquitetura do Isolamento em Salvador, Mariana Sodré, que é arquiteta urbanista, doutoranda no PPGAL, UFBA, mestre em Arquitetura e Urbanismo, também pela mesma instituição, especialista em iluminação pelo IPOG. Mariana pesquisa segregação socioespacial, história da cidade e direito à cidade. Atualmente tem escritório próprio e é militante em um coletivo ecossocialista. Mari, você pode compartilhar a sua apresentação? Sim, Lari. Pronto, coloca no modo de tela cheia. Ui, gente, desculpa. Obrigada, Mari. Fica à vontade, você tem 20 minutos e eu vou te avisando conforme o tempo for avançando. Ok. Bom dia a todos e todas. Agradeço aqui o espaço e eu vou trazer o conteúdo, né, do meu projeto de tese. Para as pessoas que já acompanham os nossos seminários anuais, vocês devem lembrar que eu sou recém-egressa, né, do mestrado aqui da UFBA, e eu estudei o Hospital de Isolamento de Monte Serrat. Dentro desse processo de estudo para escrever a dissertação, eu me deparei com alguns materiais que apontavam uma participação dos médicos higienistas para a formação em si da cidade, a partir da escolha do local para a construção de alguns hospitais de isolamento e outras arquiteturas de isolamento. E aí, dentro desse processo, né, do final da defesa da dissertação, eu escrevi um projeto de tese, e esse projeto foi aprovado na última seleção do PPGAL, né? Então, eu sou recém-ingressa no doutorado, e aí a minha tese tem atualmente como título A Arquitetura do Isolamento em Salvador, com um recorte temporal na Primeira República. Tanto a dissertação como a tese tem como orientação o professor Antônio Pedro, né? Eu sou pesquisadora do GEAOSP também, e aí eu estou trazendo aqui para mostrar para vocês o projeto de tese em si, né? Porque o trabalho ainda está numa fase muito inicial, mas eu acho que dá para a gente discutir algumas coisas e vocês vão perceber, né, o desdobramento da minha pesquisa no mestrado. O índice do projeto de tese tem como estrutura o tema, o objeto de estudo e suas abordagens, e aí todos os objetos que eu pretendo estudar, justificativa, objetivos, hipótese, metodologia e o cronograma. Como tema principal, eu trago novamente, né, a segregação socioespacial, dessa vez sob um viés do direito à cidade, entendendo a produção da cidade, dos monumentos e a produção, né, da elite intelectual no que é esse fazer cidade e quem pertence à cidade. E agora, né, que é um conceito novo, pensando na minha outra pesquisa, a fragmentação urbana. E aí esse conceito de fragmentação urbana, ele bebe muito mais do campo disciplinar da geografia do que necessariamente da arquitetura e do urbanismo. Mas ele ajuda a pensar esses processos políticos, né, da produção da cidade. Então, a ideia é fazer um diálogo entre o direito à cidade, entendendo a segregação socioespacial e a produção do espaço, e o processo realmente de fragmentação urbana, de espacializar a cidade a partir de uma demanda política. E aí, para pensar isso, né, eu estou utilizando as instituições de isolamento e suas relações com os processos de definição urbana e edilícia dentro da Primeira República aqui em Salvador, né? Então, é um recorte dentro dessa temática para conseguir trazer um conteúdo consistente na tese. O objeto de estudo e suas abordagens, né, onde a ideia é trazer as instituições de isolamento, entendendo que elas atuavam aqui na Bahia com uma política de controle social para trazer uma nova ordem, né, e essa ideia da modernização e da modernidade, bebendo muito do que era produzido na França, na Inglaterra. A questão sanitária, que se desdobra
realmente como uma solução para garantir essa modernização das cidades, a correlação das epidemias, da pobreza e da violência, como a necessidade dessa nova ordem social, o higienismo, né, que aparece dentro do meu objeto de estudo como uma diretriz norteadora para a criação dessas instituições, com uma justificativa de medicalização do espaço urbano, e as instituições de fato, né, que aí seriam os manicômios, os hospitais, os asilos e as prisões. Dentro desse conceito, né, para ajudar a pensar as instituições de isolamento, eu estou utilizando dois autores principais. Assim. Um é Goffman, que traz o conceito de instituições totais, e o outro é Foucault, com o conceito de instituições de isolamento. Para Goffman, as instituições totais são todas aquelas que envolvem atividades residenciais e laborais durante um período pré-determinado. Elas são caracterizadas por espaços de vigilância, que devem atender a horários adequados, regras extremamente rígidas e um modo de organização serial dentro desse espaço. E aí, para sistematizar, né, esse conceito, Goffman utiliza 5 categorias de instituições totais. Uma destinada aos incapazes e inofensivos, que seriam aquelas voltadas para o tratamento dos cegos, dos velhos, dos órfãos e dos indigentes. Uma voltada para os incapazes de cuidar de si, que seriam os tuberculosos e as pessoas em sofrimento psíquico, assim como os leprosos, né, que seriam hoje chamados de pessoas com hanseníase. As instituições voltadas para a proteção da comunidade, então, seriam instituições voltadas para a proteção da população da cidade, né, e não necessariamente da pessoa a qual se destina a instituição. E aí seriam as cadeias e as penitenciárias, as instituições direcionadas para o trabalho, que seriam os quartéis, as escolas e os campos de trabalho. Então, os campos agrícolas, por exemplo, também são consideradas instituições totais. E as de refúgio e repouso, que seriam os mosteiros e os conventos. Então, Goffman faz esse apanhado, ele especifica e ele traz características tanto arquitetônicas quanto sociais e políticas dessas instituições, para ajudar a pensar, né, essas instituições de isolamento. E Foucault, ele vai um pouco na mesma linha de Goffman, mas ele se aprofunda um pouco e ele traz aspectos que são próprios da França, né, e principalmente no livro Vigiar e Punir, mas o que a gente observa, pensando na Bahia, na Primeira República, é que a produção intelectual brasileira, né, ela estava muito pautada no que era pensado na França. Então, quando a gente observa os escritos de Foucault, não é para reportar exatamente o que está sendo feito no Brasil, mas é tentar entender, a partir do viés dos médicos, como que esses médicos estavam pensando esse ideal de modernidade, porque o ideal era a França. Então, Foucault, ele é muito útil para pensar as instituições de isolamento, porque ele está pensando essas instituições lá na França, né? E aí ele vai falar que a arquitetura se torna um objeto disciplinar, capaz de organizar e criar locais de acomodar e controlar as pessoas. Ele vai falar dessa relação das instituições de isolamento como uma forma de manutenção das forças de trabalho no capitalismo. Ele vai falar também da responsabilidade tanto do Estado, né, e que isso se reflete nos edifícios, de manutenção da vida e do controle da população pobre, e de como o Estado cria essas instituições para fazer uma intervenção de fato no meio físico, né? Para, de algum modo, ordenar e disciplinar a cidade. Pensando, né, nessas instituições aqui em Salvador, como eu já falei, né, eu estou utilizando Foucault para pensar a especificidade de Salvador. Então, pensar como que essas instituições se refletem aqui na cidade e se, de fato, elas
atendem a essas demandas que Foucault está falando lá na França, né? E aí, dentro de uma cronologia, e pensando também nessas instituições aqui em Salvador, o que a gente observa é a fundação de algumas instituições que eram públicas, né, e instituições privadas. E aí, dentro desse contexto, pensar nessa nova ordem social, para a definição aqui, dentro do projeto de tese, só faria sentido pensar nas instituições públicas, ou seja, aquelas em que o Estado, de fato, buscou fazer uma intervenção na cidade para controlar ou dar algum tipo de assistência à população. Então, dentro desse recorte, né, as instituições privadas que foram fundadas também, ou as de caridade, que foram fundadas também nesse mesmo período, sobre uma outra ótica, né, que seria essa privada, não entraram aqui como objetos de estudo. Então, aqui, dentro desse recorte temporal, as instituições seriam aquelas públicas. E aí, a primeira seria a Casa de Correção da Corte, depois, né, na sequência, em 1853, a fundação do Hospital de Isolamento de Montserrat, que foi o meu objeto de pesquisa no mestrado. Posteriormente, em 1861, a Casa de Prisão com Trabalho. Um ano depois, a fundação do Asilo de Mendicidades. Na sequência, o Asilo Nossa Senhora da Misericórdia e o Hospital São João de Deus. E aí, falando mais especificamente, né, sobre cada um dos objetos de pesquisa. A Casa de Correção da Corte, diferente de outras penitenciárias que já existiam na cidade, ela foi fundada dentro de um forte já existente e ela tinha como característica prender, né, os não sentenciados. Então, as pessoas que foram responsabilizadas por algum crime, mas ainda não tinham passado por nenhum tipo de sentença. A arquitetura dessa prisão, ela tinha como característica uma arquitetura de fato prisional, porque ela foi fundada dentro de um forte, né? E a fortificação ela já traz esse aspecto militar. O local de fundação foi, como eu já disse, o Forte do Santo Antônio Além do Carmo, uma estrutura já existente. Posteriormente, foi inaugurado o Hospital de Isolamento de Montserrat, em resposta à pandemia de febre amarela. Ele foi inaugurado inicialmente em 1853, numa edificação de caráter civil, ou seja, numa residência. À medida que os anos foram se passando e houveram algumas epidemias de febre amarela na cidade, algumas outras casas na região foram alugadas para ampliar o atendimento do hospital. No entanto, no início do século XX, o hospital não comportava mais a demanda, né, de pacientes. E, apesar do hospital ter passado por algumas reformas e aluguel de outras casas em volta, aparece, né, na documentação que essas reformas não atendiam à demanda. Então, o hospital ele foi construído ao lado, né, desse sítio onde tinha essa outra estrutura. O hospital foi relocado, né, em 1926 para essa estrutura nova, composta por 5 pavilhões, e o hospital antigo foi demolido. Então, apesar do Hospital de Isolamento de Montserrat ter tido 2 principais fases, o hospital ele permanece, né, dentro da Península de Tapajipe, sob um discurso de higiene e modernidade da cidade, né, de retirada realmente da população enferma da nucleação urbana. A Casa de Prisão com Trabalho, que a obra foi iniciada muito antes, né, em 1832, no entanto, a obra só foi realmente inaugurada em 1861. Essa edificação ela é muito interessante assim da gente pensar o diálogo do Brasil com outros países, né? Porque quando a gente observa a planta dessa instituição,
ela dialogava exatamente com a penitenciária da Bélgica, que é essa imagem aqui de baixo. Ela tinha essa estrutura, né, do panóptico, que tem como fundamento uma estrutura central que pode observar e que é capaz de observar tudo que está no seu entorno. Então, vejam, aqui a casa de prisão contra trabalho construída em Salvador é essa imagem de cima. Só foram construídos 2 pavilhões, que são esses mais escuros aqui na imagem. Mas a gente conseguiu observar nesse projeto que a ideia era, de fato, construir uma estrutura panóptica, né? Uma estrutura circular com um ponto de observação central. E a Casa de Prisão com Trabalho, ela traz também conceitos da reforma, né, prisional, de um início de pensar o que seria a função da prisão, da penitenciária, e ela traz essa tendência que a gente vai ver ao longo dos anos, de que a penitenciária precisa ter uma função social para o prisioneiro, né? Então, essa penitenciária ela tinha uma fazendinha agrícola para a produção. E o Asilo de Mendicidades, que inicialmente foi fundado no Convento de São Francisco, a partir dessa demanda e do discurso higienista, ele foi relocado para a Quinta dos Lázaros e, posteriormente, para Boa Viagem. E aí, observando, né, essa migração ao longo dos anos do Asilo de Mendicidades, que era direcionado para os órfãos da cidade, a gente observa que esse discurso higienista vai expulsando o asilo da nucleação urbana. O asilo Nossa Senhora da Misericórdia, que também passa pelo mesmo processo, né? Inicialmente era uma aula dentro do Hospital da Santa Casa de Misericórdia, e posteriormente ele vai ser dado dentro do Campo da Pólvora, já numa edificação que ainda era de caráter civil, mas fora da nucleação urbana. E o Hospital São João de Deus, por último, que era destinado às pessoas em sofrimento psíquico. Essas pessoas também, no primeiro momento, eram acomodadas dentro do Hospital da Santa Casa da Misericórdia, e, no segundo momento, depois de todo um debate dos médicos, esse hospital vai ser fundado dentro de um solar, uma edificação também de caráter civil, no Engenho Velho da Federação. E aí o que a gente observa, olhando o mapa da cidade, é que a nucleação urbana de Salvador está nessa área aqui, de destaque tracejado em vermelho, e as edificações de isolamento estão todas fora da nucleação urbana. A única que ainda dialoga um pouco com esse limite da onde a maior concentração a maior quantidade de... havia uma maior densidade demográfica, é a Casa de Correção da Corte, porque ela foi instalada numa edificação já existente na cidade. Mas todas as outras, tanto as que foram construídas do zero, quanto as que foram instaladas em edificações de caráter civil, elas foram construídas, foram escolhidas em locais fora da cidade. Como justificativa, a gente tem a necessidade, né, de evidenciar, a partir da história da cidade, a conformação dessa cidade, a memória histórica dela, a partir do discurso higienista, para entender a relação dessas instituições com a cidade, com a formação da cidade. O objetivo, eu só vou falar o principal, tá, gente, por conta do tempo, é evidenciar os aspectos do debate higienista que propiciaram as definições urbanas e edilícia das instituições de isolamento em Salvador durante o período da Primeira República. A hipótese do trabalho, como eu falei um pouco na minha fala inicial de apresentação, as instituições de isolamento em Salvador, no período oitocentista, como os hospitais, manicômios, prisões, asilos e orfanatos, além de retirar a população
além de retirar do espaço urbano grupos específicos da população, impactaram no processo de organização das cidades. A metodologia, ela passa por dois aspectos principais, né? Porque é uma pesquisa histórica de caráter documental. Ela passa pela revisão bibliográfica de temas como os que eu já citei, e a exclusão urbana, higienismo, arquitetura do isolamento e direito à cidade, a partir de autores como Roberto Machado, Jorge Uzeda, Zucconi, Foucault e Henri Lefebvre, e a análise documental, que foi, inclusive, o que me fez chegar nessa hipótese de pesquisa, né? Então, a partir dos textos da Gazeta Médica da Bahia, a partir das laudas médicas dos hospitais de isolamento, da Santa Casa de Misericórdia, porque são os primeiros, né, hospitais, ali pensando na minha cronologia, a partir dos documentos da Biblioteca Gonçalo Muniz, que é a biblioteca da Faculdade de Medicina, o Arquivo Público da Bahia, os documentos do Instituto Histórico e Geográfico, porque aqui, como o recorte temporal é um pouco maior, eu acredito que eu vou encontrar também vestígios dessa discussão em jornais, e outros documentos históricos da Bahia. Aqui é o cronograma da pesquisa, né? Como eu já citei, a pesquisa começou agora, no início do ano, né, nesse semestre, e a perspectiva é terminar em 2024. É isso, eu estou à disposição de vocês para dúvidas, para sugestões e trocar. Grata.